Já comecei aqui a gravar. Não tá te aparecendo, Paloma. Vamos lá, ó, Ainda pessoal. bem. Ó, a gente vai. Karine já disse que é ela aqui. Pronto, já coloquei, Karine, teu nome aqui pra eu saber quem participou. O som não tá prestando. E o que é que não tá prestando? Vocês estão me ouvindo? Os outros? Eu tô. Ou é só Karine que tá com problema? Eu também tô. Estou ouvindo perfeitamente. Então pronto. Pedro Pronto, vai ela disse que entrar, tá Miguel, ouvindo né? agora. Então tá dando certo. Acho que o Miguel vai entrar. Só meu microfone que não liga, ela tá dizendo. Mas o problema é no. Ah, o microfone dela que não liga, entendi. Mas qualquer coisa, Karine, você vai escrevendo aí, tá bom? Ó, Só então. é relogar. Oi? Só é ela relogar, ela fechar o aplicativo e entrar de novo. Ó, Pedro entrou. Aí, deixa eu ver. Boa tarde, Pedro. Já vou iniciar agora. Eu tava perguntando por ti agora. Desculpa aí, professor, eu tava ocupado, fazendo nada. Sem problema. Ó, meninos, então presta atenção. Como as aulas estão, né, diferentes, então, como eu disse para os meninos do terceiro C, né, dizendo agora para todos das outras turmas também, eu tô procurando as partes mais fáceis, menos difíceis, vamos dizer assim, para explicar para vocês, para ficar melhor, tá? Porque, por exemplo, a gente viu, né, a primeira lei de Mendel, não vimos tudo ainda tem alguma coisa para ser vista, mas o que falta para ser visto eu vou explicar quando a gente estiver de volta na escola, porque é muito ruim explicar dessa forma. Como eu disse, eu gosto muito de escrever, eu não sei explicar só falando, principalmente para fazer cruzamento. Então, eu preciso ficar usando o quadro. Então, eu estou procurando a disciplina, os conteúdos mais simples, tá? Para explicar. E também a segunda lei, que também já era para a gente estar vendo, e que é mais complicada do que a primeira. E também eu só vou explicar quando a gente voltar. Então, o que a gente vai começar a ver a partir de agora? E só lembrando que esse conteúdo já é referente ao segundo período, tá bom? O que a gente vai começar a ver agora? A gente vai começar a estudar os grupos sanguíneos. Então, vocês devem lembrar, devem conhecer. Karine aqui está entrando de novo. Vocês devem conhecer, devem saber que existem 4 tipos de grupo de sangue, né? O sangue tipo A, o B, o AB e o O. Então a gente vai estudar dele, vai falar um pouquinho deles hoje. Vai falar qual é a relação genética, né? Porque o grupo sanguíneo é genético. Por exemplo, quando um casal eles têm um filho, o filho deles vai ter que vir com algum dos grupos genéticos dos pais. Que isso a gente vai ver quando for fazer os cruzamentos, que por enquanto a gente não vai ver os cruzamentos, tá? Mas, por exemplo, duas pessoas que têm sangue tipo O, o homem e a mulher têm sangue tipo O, os filhos com certeza também vão ser tipo O, tá? Então isso é um conceito genético que a gente vai ver através dos cruzamentos. Mas hoje a gente não vai estudar os cruzamentos ainda. A gente vai falar um pouquinho da parte teórica. Antes de falar do sangue, dos tipos de sangue propriamente dito, eu vou falar um pouquinho da composição sanguínea, só para vocês relembrar, porque vocês também já estudaram isso, mas eu gosto sempre de estar relembrando algumas coisas para vocês. Até porque fica mais fácil vocês entenderem a outra parte que eu vou falar em relação ao início do sangue, tá? As dúvidas que vocês forem tendo, podem falar, podem ir perguntando. Se tiver indo muito rápido, peçam aí para eu diminuir, aí vocês, pra gente se ajustando aqui a essa aula diferente, tá bom? Então, primeira coisa, a gente vai falar do sangue. Como eu perguntei aí, quem não tinha entrado ainda, eu perguntei a alguns meninos se dava pra ver o quadro. Todo mundo tá conseguindo ver o quadro? Porque, como eu falei, eu não sei explicar muito sem usar o quadro. Eu tenho que estar escrevendo. E aí eu vou escrever o mínimo possível, mas eu vou escrever alguma coisa, pessoal. Eu não consigo não escrever. E aí eu queria saber se vocês estão conseguindo ver direitinho. Pronto, eu colocando que sim. Tá? Então deixa eu só me levantar aqui um pouquinho, que eu vou lá pro quadro, tá? Estão conseguindo me ouvir? Pronto, então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a composição do sangue, para depois a gente entrar na parte dos grupos sanguíneos, certo? Então, a composição do sangue, vocês conhecem o sanguezinho lá, como ele todo vermelhinho, né? Vocês sofrem um corte, começa a sair o sangue, vocês veem o sangue lá todo vermelho. Mas o que é que tem dentro daquele
aquele sangue? O que é que está presente no sangue? Então está aqui a composição. O sangue ele é composto de plasma e elementos figurados. O que é o plasma? O plasma, pessoal, é a parte líquida do sangue. É nele que tem 90% de água. Então, quando a gente pega aquele composto todo que vocês veem em vermelho, lá tem uma parte líquida, por isso que o sangue não é sólido, tá? O sangue não é sólido devido à presença do plasma. Então, esse plasma é a parte que tem água. 90% do plasma é feito de água. Mas, além da água, ele vai ter também as proteínas. Vocês devem ter ouvido falar, agora com essa pandemia, tudo agora é a pandemia, né? Mas vocês devem ter ouvido falar que já estão pensando em utilizar o plasma para a questão das vacinas contra o coronavírus. Por quê? Porque dentro do plasma vai ter... Deixa eu só tirar esse negocinho que tá bem aqui para não atrapalhar a gravação, pronto. Porque dentro do plasma vai ter proteínas, que essas proteínas vão auxiliar nos processos de várias formas, certo? Como eu já falei das proteínas na aula passada. Então, o que está dentro do plasma vai auxiliar também em relação ao nosso corpo se defender contra uma substância estranha, tá bom? Dentro do plasma tem umas proteínas que participam do processo de coagulação do sangue. Então, quando a gente sofre um corte e o corte começa a sair sangue, passa um tempinho, esse sangue para de sair, certo? Então, quando esse sangue está parando, isso é o processo que a gente chama de coagulação. Essa coagulação, ela é feita, é um processo bem extenso. Para que ela aconteça, são 13 proteínas que participam desse processo de coagulação. E dentro do plasma vai estar presente alguma dessas proteínas. Deixa eu ver se alguém... pensei que estava alguém entrando. Dentro do plasma vai estar presente algumas dessas proteínas. Então, por exemplo, tem pessoas que têm problemas com a coagulação do sangue, que são doenças genéticas. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar em hemofilia. Hemofilia é uma doença genética, que são aquelas pessoas que não, o processo de coagulação delas não funciona de forma normal. Então, essas pessoas elas vão ter hemorragias, vão ter sangramentos pelo nariz, pela boca, pelo ouvido também. Podem ter hemorragias internas e formar aquelas manchas roxas bem grandes no corpo. Então, essas pessoas elas precisam ter um cuidado todo especial, tá? Elas vivem normal, entre aspas, né? Tem uma vida normal, mas lógico, com todo cuidado. Então, isso é uma doença genética que é relacionada com a coagulação do sangue. As pessoas que têm hemofilia, elas não têm, como eu falei, são 13 proteínas que participam do processo de coagulação. Cada proteína ela vai se chamar com proteína 1, proteína 2, até a 13, que a gente coloca em algarismo romano, tá? Então, por exemplo, eu tenho as 13 proteínas que vão participar. Aí eu vou ter a proteína 1 em algarismo romano, a 2, que a gente chama de fator 1, fator 2, fator 3, até o fator 13, que são as 13 que participam do processo. Quem tem hemofilia, essas pessoas não têm o fator 9, né, que é a proteína 9. Então, o fator 9 dessas pessoas que têm hemofilia é produzida de forma anormal, quase não é produzida. Aí, repetindo o que eu já falei desde o começo, lembra que quando falta uma proteína, sempre tem alguma doença genética? Então, se está faltando uma proteína no organismo de um indivíduo, que é essa proteína 9, isso significa que a coagulação dessa pessoa não vai funcionar normalmente, caracterizando uma doença. Para cada uma dos fatores, vai ser uma doença diferente, tá? Por exemplo, tem pessoas que têm o fator 7, não está sendo produzido normalmente. Lembrando que é genético, foi alguma alteração que ocorreu e essa proteína não está sendo produzida normalmente. E aí essa pessoa também vai ter problemas de coagulação. Para cada fator é um problema diferente. O mais grave é a hemofilia, como eu já falei para vocês. Então, esses fatores estão tudo dentro do plasma. Então, uma pessoa que tem hemofilia e precisa fazer um tratamento, ela vai fazer um tratamento de que forma? Primeiro, esse medicamento, ele vai ser... como é que eu posso dizer? Ele vai ser doado. Doado não, na verdade, né? Porque nada é doado, nada é de graça na vida. Mas ele vai ser... o governo ele vai estar dando para as pessoas que precisam, tá? É gratuito. As pessoas não precisam comprar porque é uma medicação muito, muito cara. Então, as pessoas que têm essa doença, ou qualquer doença relacionada à coagulação do sangue, elas podem ir ao Hemossi
no cadastro, no Hemócio, eles fazem um cadastro, né? Mostram o laudo lá dos exames que eles fizeram, tudo bem direitinho, comprovam que tem a doença. E se eles precisarem de alguma medicação, o Hemócio fornece. É uma medicação bastante cara e é feita através de quê? Exatamente do plasma. O plasma ele é retirado de algum indivíduo, retira-se a proteína que essa pessoa precisa, no caso da hemofilia 9, como eu já falei. E aí, essa proteína retirada do plasma é feito um medicamento que vai ser utilizado para as pessoas que necessitam, tá? Então, o plasma, pessoal, ele é de importância, assim, extrema, tá? Porque ele, além de auxiliar no sangue como um todo, ele vai ter todas essas proteínas que podem ser utilizadas também como medicamentos, como vacina. Ok? Alguma pergunta até aí? Alguma dúvida? Depois, a gente vai ter, deixa eu ver aqui alguma pergunta. Eu vou já falar sobre a centrifugação, tá bom? Vou já falar sobre isso. Nem deu tempo para ver quem foi que perguntou. Mas eu vou já falar sobre a centrifugação, tá bom? Depois, além do plasma, o que é que a gente vai ter mais no sangue? A gente tem os elementos figurados, que são as células presentes no sangue. A gente tem 3 tipos: os leucócitos, as plaquetas e as hemácias. Só falando aqui de maneira bem rápida a função de cada uma delas, tá? Os leucócitos, que também são conhecidos como glóbulos brancos, são aquelas células de defesa do nosso organismo, tá? Então, quando a gente está doente ou vai combater o nosso corpo contra algum vírus, alguma bactéria, quem é que vai agir para defender o nosso corpo? São essas células aqui, tá? São os leucócitos. Por isso que o sangue é tão necessário. Imagine aí, vocês já devem ter visto alguém que morreu de hemorragia, perdeu muito sangue e acabou morrendo. O sangue ele vai ter 1001 funções, tá? Então, entre uma delas, vai ser defender o nosso corpo. Então, quando a gente precisa defender o corpo contra alguma substância estranha, quem vai defender? Os leucócitos, que vão estar onde? No sangue. Então, se não tiver sangue, não tem defesa do corpo, tá? Então, a pessoa vai realmente chegar a óbito. Plaquetas, que essas plaquetas são as células que vão estar participando, junto com as proteínas que eu falei anteriormente, tá? Participando da coagulação sanguínea. Então, quando a gente fala de coagulação sanguínea, a gente fala de cascata, é a cascata da coagulação, porque vem as 13 proteínas, certo? Em forma de cascata mesmo, descendo as 13 proteínas, cada uma fazendo a sua função. Chega lá no final da cascata, eu vou ter as plaquetas. O que é que as plaquetas vão fazer? Vou repetir na história do corte. Sofri um corte aqui na minha mão, começa a sair sangue. O sangue começa a sair, vai saindo dependendo do tempo, né, de coagulação de cada um, porque cada um vai ter um tempo diferente. Então, em certo tempo, o sangue começa a coagular, vai parar de sair o sangue. Quem é que faz isso? As proteínas vêm fazendo todo o processo e no final as plaquetas, elas vão, como se estivesse costurando, vamos dizer assim, formando uma teia, tá? No ferimento. E essa teia vai fechar o ferimento, fazendo com que o sangue não saia mais. Então, as plaquetas também são importantíssimas no processo de coagulação. Quem tem pessoas que têm número de plaquetas abaixo do normal, vai ter o problema de coagulação também. Pessoas que têm leucócitos abaixo do normal, vai ter problemas de imunidade, a imunidade vai ser baixa. Tá? Então, quando a gente faz um exame de sangue, a gente sabe tudo isso. Que lá vai estar dizendo a quantidade de leucócitos, a quantidade de plaquetas e a quantidade de hemácias. Então, se de repente eu estou com alguma infecção e eu não estou sentindo nada, tá? Porque acontece, né? Vocês viram aí com a Covid que tem gente que pode estar com vírus e nem está sentindo nada. Então, são as pessoas assintomáticas. Então, eu posso estar com infecção e não estar sentindo nada. Mas se eu fizer um exame de sangue, o que é que vai acontecer com o meu número de leucócitos? Ele vai estar alto ou vai estar baixo? Vai estar alto. Por quê? Se eu estou com infecção, os leucócitos, que são as minhas defesas, eles vão estar tentando combater essa infecção. Então, ele vai estar no número maior. Eles vão se multiplicar para conseguir combater essa infecção. Então, se eu estou com alguma infecção, fiz o exame de sangue, a quantidade de leucócitos vai estar maior. Então, não estou sentindo nada, pessoal. Fiz o exame de sangue, deu quantidade de leucócitos maior do que o normal, eu já sei que eu estou com alguma infecção. Aí eu vou ter que pesquisar qual é essa infecção, tá bom? E as hemácias, que seria a última célula, vão ser aquelas que vão transportar oxigênio. Então, deixa eu ver se alguém... A Heloísa entrou. Me lembrem de... Heloísa, tu me lembra de colocar teu nome no final, viu? Porque eu não notei ainda.
já está falando das hemácias, né? Então, para tudo que a gente faz, a gente precisa de oxigênio, vocês sabem disso. Então, eu estou aqui falando muito, né, gesticulando e tal, então eu estou utilizando muito oxigênio. Para eu utilizar esse oxigênio, quem é que vai trazer esse oxigênio para as minhas células? São as hemácias. Então, o sangue está percorrendo pelo meu corpo inteiro, todas as partes do meu corpo, todo cantinho, até as pontinhas do dedo, todo canto tem sangue, tá? Então, esse sangue, ele está levando o oxigênio que eu preciso para todas as minhas células, todas as células do corpo estão tendo oxigênio, e para que eu consiga fazer desenvolver normalmente, tá? Se eu não tenho a quantidade de hemácias suficiente, se eu tenho a quantidade de hemácias abaixo, a quantidade de oxigênio no meu corpo também vai diminuir, que aí vai caracterizar uma doença bem conhecida, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a anemia, tá? Então, a anemia são aquelas pessoas que têm a quantidade de hemácias abaixo do normal. De novo, repetindo, como é que a gente sabe isso? Exame de sangue. Então, o exame de sangue dá para saber muita coisa. Muita doença a gente faz só através do sangue. A gente sabe através do sangue. Então, se eu não tenho sangue, eu não tenho o quê? Oxigênio. Eu não tenho coagulação, né, através das plaquetas, e eu não tenho uma imunidade que seja boa para me defender. Então, se eu não tenho nenhuma dessas três coisas e eu preciso delas, consequentemente, eu vou a óbito, tá? Então, a anemia, como eu estava falando, como sintoma, ela vai ter o quê? Vai ser o quê? Fraqueza, tontura, falta de ar, a pele vai ficar mais pálida. Por que vai ficar mais pálida? O que tem maior quantidade no sangue vai ser exatamente as hemácias. Que as hemácias também são conhecidas como glóbulos vermelhos. Então, se eles são vermelhos e está em maior quantidade, a coloração do sangue que a gente conhece é qual? Vermelha, tá? Então, quando a gente fica, essa menina tá bem coradinha, o feijão ajuda. Vou falar do feijão. Digo já, tá bom, José Carlos? Quando a gente tá bem coradinho, se indica o quê? Que a quantidade de hemácias realmente tá boa, né? E o sangue tá nos deixando com aquela cor bem coradinha. Se a quantidade de hemácias diminui, a gente vai ficar pálido, porque a quantidade de vermelho do sangue vai diminuir. Por isso que a gente fica pálido. A José Carlos perguntou em relação ao feijão. O feijão realmente ajuda para as pessoas que têm anemia. Por quê? Essas pessoas que têm anemia, existe dentro da moléculazinha da hemácia, da célula da hemácia, uma molécula chamada de hemoglobina, tá? Então, essa hemoglobina, ela vai fazer com que a quantidade de hemácias esteja maior. Então, se eu tenho uma hemácia, deixa eu colocar aqui, peraí, viu? Deixa eu só falar aqui, porque eu não consigo explicar sem. Eu tenho aqui uma hemácia, tá? Dentro dessa hemácia, eu tenho uma molécula imensa, uma molécula química orgânica, vocês estão vendo aí as moléculas orgânicas na química. E dentro dessa molécula orgânica, eu vou ter uma partezinha dela, que é chamada de hemoglobina, que eu vou colocar aqui como HB, tá? Simplificar. Então, eu tenho a hemoglobina. Nessa parte da hemoglobina, uma parte da hemoglobina tem um elemento químicozinho bem conhecido de vocês, que é o ferro. Então, esse ferro é o que vai estar presente no feijão. Então, pensem um pouquinho comigo. Se eu como alimentos que são ricos em ferros, como feijão, beterraba, fígado, alface, todas as hortaliças, tá? Couve, tudo tem uma quantidade boa de ferro. Então, se eu como muito ferro, eu vou aumentar a quantidade de hemoglobina. Se eu aumentar a quantidade de hemoglobina, eu aumento a quantidade da hemácia. Então, a quantidade de hemácia vai aumentar no meu corpo e vai me ajudar com o processo da anemia. Só que tem pessoas que têm uma anemia mais grave, aí precisam tomar alguma medicação. Vocês já devem ter ouvido falar do sulfato ferroso, que é uma medicação, sulfato ferroso, tem ferro. Então, é uma medicação que ajuda muito essas pessoas que têm anemia, porque tem pessoas que têm anemia mais grave. Se for mais simples, sua alimentação resolve, certo? Então, para a parte que a gente vai ver agora da genética, o que é que a gente vai falar mais, certo? A gente vai falar mais das hemácias, lembrem-se dela, e do plasma, certo? Alguma dúvida por enquanto disso aí? Digam aí. Todo mundo entendeu o plasma? Entendi. Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo entendeu? Pronto, sim, entendi. Então, só repetindo, plasma,
líquida do sangue, tá? Que tem água e os elementos figurados, que são as células. Sim, aí falando da centrifugação que eu esqueci. Quando a gente vê o sangue, né? Que como eu falei, a gente vê aquele sangue como todo vermelhinho. Mas como é que eu faço para ver o plasma, professor? Eu quero ver só o plasma. Como é que eu faço? Quando a gente faz um exame de sangue, a gente vai lá para o laboratório e vai lá coleta uma quantidade de sangue. De repente, o exame que vocês vão fazer, eles querem ver só o que está presente no seu plasma, ou só como é que está as suas hemácias. Então, esse sangue precisa ser separado. Como é que é feito? Ele é colocado naqueles tubos de ensaio. Lembra do tubo de ensaio, né? Que eu mostrei na aula de prática de proteína, aqueles vidrinhos. Então, ele é colocado no tubo de ensaio, fechado, que é um tubo de ensaio assim, ó. Tinha esquecido que eu tinha colocado aqui. Tubo de ensaio assim, mais ou menos, sabe? Esse é de plástico, é diferente do outro, porque esse aqui tem a tampinha. Coloca dentro do tubo de ensaio, vai colocar dentro de um equipamento que está presente lá nos laboratórios, né? Nesses laboratórios de exames clínicos, dentro de uma centrífuga. Vocês já viram, já devem ter visto, a máquina de lavar. Não sei se na casa de vocês, é o mesmo processo. Digo já, Letícia, em relação à doação, tá bom? Mas é o mesmo processinho, é o mesmo processo, ocorre a separação quando a gente vai fazer a doação. Mas eu completo já, deixa eu só concluir essa parte. Na máquina de lavar tem uma função que é centrifugar. Não sei se na casa de vocês tem ou se vocês já viram. Que essa função centrifugar, a máquina de lavar, ela vai estar rodando bem rápido. Quando ela termina de rodar, a roupa vai estar quase seca. Então, essa centrífuga que tem nos laboratórios é exatamente nesse sentido. Você coloca o sangue lá, colocou o sangue dentro do tubo de ensaio, coloca dentro da centrífuga. Tá? Luiz Fernando está dizendo que já viu. Pronto, coloca dentro da centrífuga. Essa centrífuga vai rodar numa rotação bem alta, mais ou menos de 2 a 4 minutos. Quando ela termina de girar, que a gente vai pegar o sangue, ele vai estar todo separadinho. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, só para que vocês entendam melhor. Vocês estão vendo verde? Estão vendo? Vocês estão conseguindo ver? Não é sangue, tá bom? É só uma representação para vocês entenderem. Eu coloquei aqui verde, é detergente, certo? Eu não tinha detergente vermelho, aí eu coloquei o que tinha aqui, mas o verde é como se fosse o sangue, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, o que seria o plasma aqui, ó? A parte de cima, que vocês estão vendo transparente. Natanael também entrou, lembrei de notar o nome dele. Que vocês estão vendo com transparente, um pouquinho transparente, que seria o plasma, tá? Tô representando aqui, deixa eu pegar aqui uma coisa. Essa partezinha aqui, ó, que tá transparente, eu tô representando como se fosse o plasma. Então, quando a gente tira o sangue, inicialmente vai estar tudo vermelho, né? O sangue, quando a gente coleta o sangue. Depois que saiu da centrífuga, ele vai estar assim, a parte de cima, ele vai estar um pouquinho transparente, que na verdade não é transparente, é um amarelo bem clarinho, tá? E a parte de baixo vai estar o vermelho. Então, a parte de cima é o plasma, tá? Que a gente falou que é a parte líquida. A parte de baixo é vermelha. Vermelho é quem mesmo? Digam aí pra mim quem é o vermelho. Quem é o vermelho? As hemácias. Isso, as hemácias, que é o que tem maior quantidade no sangue. E aqui, bem no centro, bem assim no meio, vocês não estão vendo, eu acredito que vocês não estão vendo aí, não sei. Mas essa parte de cima é óleo aqui, tá bom? Então ele tá um pouquinho amarelo, porque é o óleo. Então o óleo não se mistura com detergente, então eu coloquei só pra vocês entenderem mais ou menos o que eu tô falando. E bem aqui no meio tem um pouquinho de água, tá? Porque a água, o detergente não se mistura com a água, nem com óleo, e aí fica essa separação. Então essa água que tá bem aqui no meio, eu coloquei bem pouquinho, porque só para representar mesmo. O que fica bem pouquinho no meio são os leucócitos, tá? Então eu falei lá no início, que os leucócitos são as células brancas. Então aqui no meio, quando a gente faz a separação do sangue, vai estar os leucócitos. Na parte de baixo vai estar as hemácias, né, que é o vermelho, e a parte de cima vai estar o plasma. Deu pra entender? Ficou bonitinho, né? Eu adoro essas coisas, olha. Coisas tão simples, dando aula de química pra vocês, de biologia. Deu pra entender alguma pergunta? Que a gente vai entrar na parte agora da genética mesmo. Alguma pergunta? Não, né? Quando a pessoa tem uma doença, tipo ebola, que causa hemorragia,
se as plaquetas são afetadas, porque não deu tempo eu ler todo não, deixa eu ver aqui. Quando a pessoa tem uma doença, tipo ebola, que causa hemorragia, a doença afeta as plaquetas, então sim, com certeza. Qualquer doença que causa hemorragia, como a dengue hemorrágica também, é outro exemplo, as plaquetas são afetadas sim, porque o que acontece? O vírus, no caso aí do ebola, né, no caso da dengue, ele diminui a formação das plaquetas, e aí por isso que vai causar hemorragia. E aí, só acrescentando, que eu esqueci de falar também, todas essas células, vocês sabem onde é que são produzidas essas células do sangue? Alguém sabe me dizer? Eu queria ver o sangue mesmo, seria bom ver o sangue mesmo, mas Luísa Fernanda, infelizmente a gente não tem como fazer com sangue, porque a gente não tem a centrífuga e a gente não pode fazer nenhuma prática que utilize material humano. Não é permitido fazer esse tipo de prática em escola ou em casa, né, como eu estou fazendo aqui. Tá, mas seria interessante. E professor, e se fosse o sangue de algum animal? Tipo, sei lá, Também não. E a gente não tem centrífuga pra fazer, também não daria, teria que ter a centrífuga. Não dá pra fazer. Aí, que na verdade, a minha ideia desse ano, quando eu estivesse explicando esse conteúdo, a gente fazer uma visita ao Emoce. Mas, quem sabe, quando a gente voltar, vocês me cobram e a gente possa ir ao Emoce, que lá dá pra gente ver bem direitinho. Viu? Ok? Porque, infelizmente, na escola não dá pra gente ver, não. Tá bom? Sim, mas alguém sabe me dizer onde é que essas células são produzidas? Pode cobrar, Karine. Eu cumpro as minhas promessas. Alguém sabe me dizer onde é que as células sanguíneas são produzidas? Eu vou falar, ninguém sabe. Medula óssea, pronto, Maria Luísa falou, pronto. As células são produzidas, está correto. Essas células sanguíneas são produzidas na medula óssea, tá? Que fica onde essa medula? Dentro dos ossos longos, como por exemplo, a gente tem o fêmur, né, que é o osso da coxa, ou então o que fica na coluna vertebral. Então, a medula óssea que vai produzir essas células do sangue. Por isso que quando as pessoas têm leucemia, vocês já devem ter ouvido falar, né, elas precisam fazer transplante de medula. O que é a leucemia? É uma formação exagerada dos leucócitos das hemácias. Existem vários tipos, certo, de leucemia. Mas, de forma geral, é uma forma exagerada, uma produção exagerada dessas células. Se está sendo produzido exageradamente, quem é que vai estar com defeito? Com defeito, né? A medula óssea, que vai estar produzindo de forma errada. Então, tem algum problema na medula óssea. Então, para que essa pessoa fique curada, só serve realmente o transplante de medula, tá? Só para a gente acrescentar. Aí, eu vou começar a falar agora da questão do sangue, dos tipos de sangue. Porque senão não vai dar tempo. Eu já tô vendo aqui, falta 20 para as 3. Eu tenho reunião com o pessoal da escola 13h30, tá bom? Senão não dá tempo pra eu fazer o que eu queria hoje. Então vamos lá. O que acontece em relação ao sangue? Como eu falei, a gente vai falar mais agora da hemácia e do plasma. Quero que vocês entendam o seguinte, antes da gente começar a falar sobre os tipos de sangue. Existem 2 compostozinhos do nosso corpo, que eu vou relembrar vocês, para que vocês entendam o que eu vou explicar depois. Que são os anticorpos e os antígenos. Anticorpos, eu já falei para vocês outras vezes, eu acho que vocês lembram, que são exatamente aquelas células, aquelas moléculas que são as proteínas, que eu até cobrei na atividade lá sobre proteínas, que são proteínas que vão ajudar no processo de defesa do nosso corpo, tá? Então, anticorpos são proteínas que vão ajudar no processo de defesa do nosso corpo. Defesa em relação a quê? Qualquer substância estranha que o nosso corpo entrar em contato, seja um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário, um aumento, qualquer coisa, o nosso corpo vai começar a trabalhar para se defender contra isso. Quem é que faz essa defesa? São chamados anticorpos, certo? Esses anticorpos, eles só vão começar a funcionar se tiver alguma substância estranha que vai entrar no meu corpo. Eu não estou sentindo nada que eu saiba, né? Não tenho nada que eu saiba, né? Então, eu não preciso que meus anticorpos estejam funcionando nesse momento. Eles só vão começar a funcionar se meu corpo tiver contato com alguma substância estranha, tá bom? Mas, em relação ao sangue, existem anticorpos que já estão lá, que já nascem junto com a gente, sem precisar que tenha uma substância estranha para ele começar a agir,
tá? Então, a única parte do nosso corpo que tem anticorpo, assim, que está lá sempre, é o sangue. Deu para entender? E quando eu falo assim, de substância estranha, qualquer substância estranha que entre no nosso corpo, que entre em contato com o nosso corpo, essa substância estranha, ela vai ter um nome. O nome da substância estranha é antígeno. Deixa eu só colocar aqui no quadro, para que vocês, se vocês estiverem notando alguma coisa, não sei, para que vocês não esqueçam, tá bom? Ó, vou apagar aqui. Então, a gente vai ter o anticorpo, e o antígeno. Certo? Esse anticorpo... Ei, professora. Pode falar. Não tá dando pra ver. Não tá dando pra ver direito, não. Tá muito ruim? É porque também já tá claro. O meu pincel tá sem tinta, aí já juntou um corpo com a outra. Mas eu vou usar ele daqui, vou usar outras coisas, daqui a pouco fica melhor pra vocês verem, tá bom? Mas aqui em cima eu coloquei anticorpo e aqui eu coloquei antígeno, tá? O anticorpo é o que vai defender o nosso corpo contra alguma coisa, e essa alguma coisa é o quê? O antígeno. Qualquer substância estranha que esteja no nosso corpo é chamada de antígeno. Quem é que defende o nosso corpo? O anticorpo. Entenderam isso? Entenderam? E aí, repetindo, esse anticorpo, ele só vai estar normalmente no nosso corpo se ele tiver contato com o antígeno. Se não tiver antígeno, não tem anticorpo. A única parte do nosso corpo, deixa eu só ver aqui a pergunta, li sobre ontem, próximo. Ótimo, carinho. A única parte do nosso corpo que vai ter anticorpo, sem precisar que tenha um antígeno específico, é o sangue. Então, preste atenção. No nosso sangue, vai ter as hemácias e o plasma, como eu já falei. Então, lá nas hemácias, vai estar presente o que a gente chama de antígeno, tá? O antígeno é o que está presente nas hemácias. Então, no nosso sangue, ele já vai estar lá o antígeno e o anticorpo. Na hemácia, a gente tem o antígeno e no plasma, a gente tem o anticorpo. Eu vou só mostrar aqui uma imagem para que vocês entendam o que eu estou falando aqui. Deixa eu só colocar aqui bem rapidinho. E aí eu vou explicar essa imagem para que vocês entendam melhor. Vocês estão vendo? Aí vocês têm que falar agora, porque eu não tô vendo o chat não, porque só dá pra ver a imagem. Estão vendo, né? Não. Dá pra ver, sim. Dá pra ver? Não tô vendo. Dá. Tá ruim, é pra vocês Bom, verem? meu dá, né? Não, tá. Dá pra ver agora. Pronto. Então, ó, lá em cima a gente vai ter as hemácias. As hemácias, como eu falei, são as células vermelhas e ela tem a forma realmente arredondada. Nas hemácias vai estar presente os antígenos, tá? Que nelas são chamados de aglutinogênio, como vocês estão vendo aí na imagem. Tem antígenos e aglutinogênio. E esses antígenos é o que vai realmente caracterizar o tipo de sangue. A gente não tem sangue tipo A, B, AB e O. Por que eles são caracterizados dessa forma? Exatamente pela presença desses antígenos. Então, percebam aí na imagem. O sangue tipo A, tá lá em cima no tipo de sangue, tá? O sangue tipo A, o que é que ele tem na hemácia? O antígeno chamado A. Por isso que ele é chamado de sangue tipo A. O sangue tipo B, tem lá na hemácia o antígeno chamado B. O sangue tipo AB vai ter os dois, tanto o antígeno A quanto o B. E o sangue tipo O não tem nenhum. Se vocês observarem só a imagenzinha da hemácia, olhem aí a hemácia do sangue tipo A. Tem a partezinha vermelha, né, o círculo vermelho, e ao redor dela tem um monte de antígenos verdinhos, tá? Que é o antígeno A. Que já é diferente do sangue tipo B, que também tem a hemácia vermelhinha aí, redondinha. Mas ao redor dela eu vou ter o antígeno B,
que ele está representado aí como um losango em amarelo. O antígeno A está representado como um círculozinho, tá? O sangue tipo AB já vai diferenciar dos outros dois. Vai ter a hemácia no centro e ao redor dela vai ter os dois tipos de antígeno, tanto A quanto B. E a hemácia do sangue tipo O não tem nada, só a hemácia. Por isso que ele é considerado como O, que na verdade também pode ser chamado como zero. Zero porque não tem nada, mas a gente conhece mais como O. Entenderam essa parte que eu falei? Alguma dúvida? Vocês têm que falar que não dá pra ver as respostas de vocês pelo chat, não. Vamos pro anticorpo. Alguém quer falar? Vamos pro anticorpo. O anticorpo é o que está presente no plasma. Lembra que eu falei que no plasma está presente várias proteínas, inclusive as proteínas do processo de coagulação, e também entre essas proteínas vão estar presentes os anticorpos que vão ser responsáveis por a defesa do nosso corpo, certo? Como é que vai estar no sangue tipo A, B, AB e O? O que é que vai diferenciar um sangue do outro? Então, no sangue tipo A, lá no plasma, a gente vai ter um anticorpo, que aqui é chamado de aglutinina, chamado de anti-B, certo? No sangue tipo B, a gente tem uma aglutinina chamado anti-A. No sangue AB, eu não vou ter nenhuma aglutinina. E no sangue O, eu vou ter aglutinina anti-A e anti-B. Isso tudo no plasma. Então, só fechando aqui. Pessoas que têm sangue tipo A, elas vão ter o que na hemácia? Um antígeno chamado de A, certo? E o que é que elas vão ter no plasma? Uma aglutinina chamada anti-B. Que essa aglutinina é uma proteína, tá? Que essa proteína é um anticorpo que vai combater o corpo contra alguma coisa, certo? O sangue tipo B, o que é que tem na hemácia do sangue tipo B? O antígeno B e no plasma vai ter o anti-A. Pessoas que têm sangue AB vai ter na hemácia antígeno A e B e no plasma não tem nada. Pessoas que têm sangue O, na hemácia não vai ter nada e no plasma vai ter anti-A e anti-B. Dúvidas que eu sei que vocês têm, vão dizendo aí. Ei, professora, por que o AB é ele, né? Que não tem nada. Por quê? Acho que é ele. AB não tem nada no plasma só. Por quê? Eu vou representar essas hemácias e o plasma aqui em forma de imagem para vocês, ver se vocês conseguem visualizar no quadro, tá? E vocês vão entender o porquê que ele não tem, tá bom? Além dessa pergunta, mais alguma que dá para responder agora, antes de eu ilustrar? Não? Ó, então presta atenção. Não entendi o porquê de não ter anticorpos também. Pronto. Vou explicar tudinho agora. Preste atenção aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui essas coisas que eu vou usar aqui pra representar, pra ficar melhor pra vocês, já que fica ruim de representar com pincel. Aqui, ó, eu peguei aqui duas partezinhas pra representar os aglutinogênios, tá? O que tá na hemácia. O círculo e o triângulo vai representar o A e o B. Eu vou dizer... Deixa eu só pegar a fita aqui, tá bom? Pra eu colar aqui. Eu vou representar o sangue tipo... O aglutinogênio A, como se fosse aqui o círculozinho, tá bom? Deixa eu botar aqui uma fita nele pra eu colar ali no quadro. Pera aí. Porque hoje eu estou sem ajudante, né? Quando eu tô em sala, eu peço pra vocês me ajudarem a colocar as fitas. Mas, como eu estou sozinha, eu não tenho que esperar aí. Cadê o filho da senhora hoje? Mandei eles pra correr, tô brincando. Não, mulher, a mais velha tá fazendo as atividades dela da escola. E o do meio, eu disse ele que fosse lá dentro. Ele tava doido pra ficar aqui, mas ele fica me perguntando mais do que vocês perguntam.
Eu vou perguntar tudo, sabe? Por que o sangue é vermelho? Porque não sei o que, aí eu não ia conseguir dar aula. Aí eu disse que fosse lá pra dentro. Mas deixa eu fazer aqui, ó. Dá pra vocês verem? Dá pra verem, dá? Deixa eu baixar aqui a tela do computador. Um pouco. Sim, alguém tá dizendo sim. Então alguém tá vendo. Ó, o círculozinho aqui, azul, eu vou representar como o aglutinogênio A. Certo? O triângulozinho amarelo vai ser o aglutinogênio B. Que isso aqui é o que vai estar presente nas hemácias. Tá bom? Deixa eu só pegar uma hemácia aqui para eu representar. Ó. Deixa eu pegar aqui a hemácia. Então, ó, vou representar aqui a hemácia, os círculozinhos vermelhos. Deixa eu pegar aqui a fita. E eu vou ver que se esse quadro dá, né? Porque ele é bem pequenininho. Não, eu boto na parede e vocês conseguem entender aí. Quem não estiver enxergando direito, é só dar um zoom na tela que aproxima a lousa pra frente. Muito bem, aí. Vocês vão se ajudando aí, ó. Já tem umas hemácias que já estão com fita desde o ano passado, né? Quando eu gravo com o menino. Deixa eu tirar aqui. Ó, essa hemácia aqui, aproveitar que ela já tá com os triângulos. Estão vendo? Essa hemácia aqui tem os triângulozinhos, que representa o quê? O aglutinogênio B. Deixa eu colocar a fita nela aqui. Se essa hemácia tem aglutinogênio B, ela vai ser qual tipo de sangue? Vocês vão falando, que eu estou longe do computador, aí eu não enxergo o que vocês estão escrevendo, não. Hein, pessoal? Se essa hemácia se essa hemácia aqui que eu coloquei aqui, essa hemácia aqui que eu coloquei, os triângulozinhos. Lembrando que os triângulos é o que tem aglutinogênio B. Essa hemácia aqui vai ser que tipo de sangue? B. Hã? Alguém Tipo falou, B? mas eu não ouvi, de novo. Tipo B. Tipo B. Então essa hemácia aqui é uma hemácia que tem sangue tipo B. Certo? Vou colocar a outra agora. Deixa eu ver, uma tem alguma aqui que tem os círculozinhos. Vou colocar essa agora, ó. Essa aqui, ó, tem tanto os triângulos quanto o círculo. Então ela vai ter os dois tipos de aglutinogênio. Ela vai ser que tipo de sangue? Ela tem o A e B. Então ela vai ser o quê? A e B. Exatamente. Ela vai ser AB. Deixa eu botar aqui pra você não esquecer. Se eu pegar uma que não tenha nada na hemácia, ela vai ser o quê? Que tipo? Ó, vou deixar disso ali, tipo O. Exatamente. Tipo O. Vou colocar aqui. Aí tá faltando só uma que tenha que tipo de... Vou pegar os bichinhos aqui. Se eu colocar uma hemácia que tem os círculos, ela vai ser o quê? Que tipo? Só com círculo? Tipo A. Tipo A. Vou colocar aqui, vou colocar só dois, só pra vocês entenderem aqui também. Pra gente não perder muito tempo. Tipo O e tipo A. Pronto, aí aqui a gente tem tipo O e tipo A. Alguém não entendeu essa parte? Só repetindo, nas hemácias existem o que a gente chama de aglutinogênio, que são os antígenos presentes no sangue normalmente, tá? Não é uma coisa que a gente vai receber de externo, já vem no próprio sangue. Então, existem dois tipos de aglutinogênios. O aglutinogênio A, que eu estou representando aqui como círculozinho azul, e o aglutinogênio B, que é o triângulo amarelo. Pessoas que têm só o aglutinogênio B na hemácia, vai ser sangue tipo B. Pessoas que têm os dois tipos de aglutinogênio, vai ser sangue tipo AB. Deixa eu só ajeitar essa aqui.
Pessoas que têm sangue, que tem os dois tipos de aglutinogênio, vai ser sangue tipo AB. Pessoas que têm só o aglutinogênio O, desculpa, só o aglutinogênio A, vai ser sangue A. E o que não tem nada na hemácia vai ser sangue O. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém falou aí, não deu tempo pra eu ler não. Quem foi? Deixa eu ver aqui. Deu pra ver não, quem foi que falou. Aí, ó, eu vou representar agora os anticorpos, tá? Vou representar aqui. Prestem atenção como é que eu vou fazer. Como é que o anticorpo, pessoal, ele vai agir? O anticorpo, eu coloquei duas formas aí. Eu coloquei o círculo e o triângulo. Por que eu fiz isso? Porque os antígenos, certo? As substâncias estranhas que estão entrando no corpo, eles têm uma forma. E os anticorpos vão ter a mesma forma para combater esses antígenos. Como assim? Se eu de repente estou com o vírus, né, da Covid-19, então esse vírus ele tem uma forma. Não é qualquer anticorpo que vai conseguir combater esse vírus. O anticorpo que vai conseguir combater o vírus... Queria tirar uma dúvida importante. Eu só concluir aqui, Karen, bem rapidinho. Tu tira, tá bom? Mas é grande. Mas pode dizer, tu fala. Ah, tu tá sem microfone, né? Deixa eu só concluir, tá? Aí, Karen, fala já. Então, esses anticorpos que vão combater o vírus, eles vão ter uma forma específica que vão se encaixar perfeitamente com esse vírus. Então, é como se eu tivesse aqui, ó. Cadê os círculozinhos? Eu tenho esse anticorpo aqui, tá? Que eu tô representando aqui. E tenho esse antígeno. Esse anticorpo consegue se encaixar com o antígeno? Consegue, né? Porque tem a forma circular, certo? Mas se eu tiver esse antígeno, ó, que é a formazinha assim, ó, o encaixe não fica perfeito, tá? Então, para que ocorra realmente, para que o anticorpo realmente consiga atingir o seu antígeno, ele tem uma forma específica com ele. Então, tá aqui, certo? Então, por exemplo, aqui são os antígenos. Para o tipo de sangue, eu vou ter quais tipos de antígeno? Eu vou ter o antígeno anti-A e anti-B, certo? Quem que vai ser o anti-A, quem é que vai ser o anti-B? Esse aqui é anti-A ou anti-B, pessoal? O que é que vocês acham? Anti-B. Alguém disse A, alguém disse B. Quem é que tá certo? Posso mandar... Pode, Karen, pode mandar depois no WhatsApp que eu respondo, tá bom? Agora me digam aí... se o que eu mostrei, o antígeno que eu mostrei ali é do A ou do B? Certeza. Do né? A. Porque alguns disseram A, outros disseram B. Esse que tem um círculozinho é anti-A ou anti-B? É A. Anti-A. Por que ele é anti-A? Porque ele é se redondinho encaixa e se no encaixa. aglutinogênio A, certo? Então, esse é o anti-A. E esse aqui é o anti-B. Então, preste atenção. Se eu tenho o encaixe de um aglutinogênio, que é esse, com uma aglutinina, que é esse, o que é que isso acontece? O que é que vai acontecer aqui? Se meu corpo está combatendo uma infecção, por exemplo, eu quero que o meu corpo combata a infecção. Para que o meu corpo consiga combater a infecção, tem que acontecer isso, esse encaixe, certo? Então, se eu estou com Covid ou com gripe, qualquer doença, eu estou com gripe, tá? E meus anticorpos estão combatendo esse vírus, isso aqui tem que acontecer para que eu consiga combater o vírus. Se, por exemplo, vier outro tipo de anticorpo, eu vou conseguir combater o vírus? Ah, eu consegui ligar o som. Oi? Conseguiu? Foi, eu falo já o que eu ia falar. Tá bom. Se vier esse tipo aqui de anticorpo combater esse vírus, ele vai conseguir? Não, né? Então, eu preciso que seja esse. Então, prestem atenção. Para acontecer de forma correta, para que o anticorpo consiga reagir, consiga trabalhar de forma correta, precisa ocorrer essa junção perfeita. Então, vamos aqui para o sangue para vocês entenderem. Vai, Paizinho, passa. Eu entendi assim.
Aquela parte que eu tenho falado que não entendi porque ele não tinha anticorpos, né? O sangue AB. É porque o anticorpo tem que ser diferente do antígeno, para poder ele não se encaixar. Sim. Então, como o AB tem os dois, não tem como, né? Ter um anticorpo que dê certo. Deixa eu explicar essa parte aqui, aí você vai entender. Tá, Tá bom? Se você ainda não entender, aí você fala de novo. Então vamos lá. tá bom. Deixa eu só colar aqui essa parte que caiu. Ó, então vamos lá. Esse aqui é anti-A, certo? Se eu colocar esse antígeno aqui, nesse tipo de sangue aqui, ó. Coloquei ao contrário. Vou ajeitar aqui. Por que tem um saco de coco no chão? Vai, meu amor, faz. Ó, se eu colocar esse antígeno aqui, ó, tá? Que é o anti-A, vou colocar no sangue que é tipo A, tá? Eu tô supondo, não tô dizendo que é isso que acontece, não. Se eu colocar esse aqui no sangue que é tipo A, o que é que acontece? Encaixa. Encaixa. Ei, professora. Oi. Pode falar. E nesse que tem o triângulo também, tem que ter dois? Como assim, dois? Como é que eu posso dizer? Tem que ter dois desses antígenos, né? Não, calma aí. Calma aí, deixa eu explicar. Deixa eu explicar tudo. Depois vocês tiram todas as dúvidas. Vocês vão entender o que vocês não estão entendendo agora. Deixem pra vocês perguntarem no final, que eu acho que vocês não vão nem precisar mais perguntar. Vocês já vão entender. Vou só botar esse negocinho categoso aqui. Ó, presta atenção. Eu falei que aqui se encaixava, né? Mas quando se encaixa, pessoal, o que é que acontece quando se encaixa? O que é que eu falei que eu expliquei nesse instante? Quando se encaixa, o vírus que se encaixa no anticorpo, o que é que acontece com o vírus? Morre? O vírus morre, certo? Então, voltando, pensando aqui no caso do sangue. Se o antígeno se encaixou com o anticorpo, que é o círculozinho, o que é que vai acontecer com essa hemácia? Se aconteceu o encaixe, o que é que acontece com a hemácia? Pensando no vírus. A hemácia, de certa forma, vai morrer, entre aspas, certo? Mas para o sangue, o que é que acontece? Se o antígeno se encaixar com o anticorpo, como está aqui, vai acontecer um processo que a gente chama de aglutinação. O que é essa aglutinação? É como se fosse o sangue que começa a coalhar, já fica coalhada, né? O sangue começa a engrossar, ficar tipo naquele aspecto de coalhada, sabe? Bem grosso, e vai formar um círculozinho, um monte de aglomerado de sangue bem junto, como se fosse uma pedra, e começa a entupir as nossas veias. Se entupir as veias, o que é que vai acontecer? A circulação não ocorre mais normalmente. Então, essa pessoa vai morrer, tá? Porque essas partezinhas que ficaram acumuladas, ela pode ir para qualquer parte do corpo. Pode ir até para o pulmão e não acontecer mais o processo de respiração normalmente. Então, tem um AVC, exatamente, pode acontecer. Então, o que é que acontece aqui com os antígenos e os anticorpos? Quando eu mostrei para vocês aquela tabelinha, lá tinha dizendo o que tinha no plasma e o que tinha na hemácia. Se uma hemácia que tem o tipo de sangue A, tem os anticorpos A, qual é o antígeno que ela vai ter? É esse aqui. Por que ela vai ter esse? Esse encaixa com círculo? Não. Não. Então, essa hemáciazinha aqui, ó. Vou só botar a fita aqui. Essa hemácia que tem sangue tipo A, ela vai ter esse anticorpo aqui, porque esse aqui não consegue se encaixar, vai ter esse antígeno, porque essa hemácia não consegue se encaixar com esse antígeno. Então, repetindo, para as pessoas que têm sangue tipo A, o que é que vai ter na hemácia? O aglutinogênio A, o que é que vai ter no plasma? A aglutinina, que a gente chama de anti-B.
pergunta quando eu estou explicando esse conteúdo, professora, se é sangue tipo A, por que não tem o anticorpo A e o anti-A? Porque, repetindo, se tiver anti-A, que é essa aqui, acontece o encaixe. Se acontecer o encaixe, o sangue começa a aglutinar, vai formar vários coágulos, que esses coágulos podem se acumular em qualquer parte do nosso corpo e causar vários tipos de doença que pode chegar até a morte. Por isso que vocês devem saber que pessoas de um tipo de sangue, por exemplo, só podem doar para outro tipo, não pode doar para todo mundo. É exatamente por isso. Então, se eu tenho sangue tipo A, certo? E eu estou precisando de receber sangue, tá? Sofri algum acidente, sei lá, estou precisando de sangue. Quem é que vai poder doar sangue para mim que eu sou tipo A? Então, meu sangue é esse aqui, que tem os anticorpos do A e tem o anti-B. Se eu receber sangue de uma pessoa que é B, preste atenção. Pessoa que é B, ela vai ter que tipo de aglutinogênio? Que tipo de aglutinina? Essa aqui, ó, que não se encaixa, certo? Então, ela vai ter esse aqui, que não se encaixa com o triângulo. Então, ela vai ter anti-A. Cadê o pincel? Ela vai ter anti-A. Então, essa pessoa que é anti-A e tem o aglutinogênio B, ela não pode doar sangue pra cá. Por quê? Olha, eu sou sangue tipo A, pessoal. Estou precisando de sangue. E, de repente, uma pessoa que é B doar sangue pra mim. Essa pessoa que está doando sangue pra mim, vai vir o que pra mim? Isso aqui também, né? Se isso aqui vier pra mim, o que acontece? De forma geral, eu sou o próximo Então, porque eu recebi sangue de uma pessoa que eu não poderia. Certo? Vocês entenderam? Sim, professora. E esse que tem os dois? Aí, no caso, eu vou falar agora. Quem tem, no caso, o sangue que é tipo O, pessoas que têm sangue tipo O, por isso que tipo AB não tem nenhum anticorpo. Exatamente. Exatamente, Pedro. Não é anticorpo, é anticorpo, desculpa. Eu tava confundindo as bolas. Ó, pessoas que têm sangue tipo O, elas vão possuir... Deixa eu pegar minha fita aqui, não sei se eu deixei, tá aqui. Pessoas que têm sangue tipo O têm o que nas hemácias? Nada. Certo? Tem nada nas hemácias. Mas, o que é que elas vão ter no plasma? Elas vão ter dois tipos de anticorpos. Dois tipos. Por que elas vão ter os dois tipos? Porque na hemácia não tem nada. Se na hemácia não tem nada, então não tem problema ela ter os dois tipos. Ei, menino. Se ele tem os dois, se ele não tem nada na hemácia, tem um nada na hemácia, então ela pode ter os dois anticorpos, porque não vai se ligar a ninguém. Certo? Vocês devem saber que uma pessoa que tem sangue tipo O, ela pode doar sangue para qualquer pessoa. Tá bom? Agora vamos para o sangue AB. O sangue AB vai ter os dois tipos de aglutinogênio. Mas no plasma não vai ter nenhum das aglutininas. Por quê? Porque se ela tiver, por exemplo, deixa eu só pegar aqui mais uma. Eita, tudo bagunçado. Colar aqui. Se o sangue que a pessoa que tiver sangue tipo AB tiver essa aqui, ela vai se juntar aqui, certo? Se ela tiver o outro tipo, vai se juntar aqui. Então, por isso que ela não tem nenhum dos dois. Era essa a pergunta de vocês? Vocês entenderam? Vamos só resumir aí, ó. Era isso que eu estava tentando falar naquela hora. Pera aí, deixa só o carro sair aqui que tá fazendo barulho, eu não tô ouvindo nada. Bem rapidinho, viu? A gente volta só. Vai, diz aí, Karim. Eu falei que eu entendi, era isso que eu estava tentando falar naquela hora, porque eu perguntei e aí na mesma hora eu vi a lógica e entendi, né? Que o anticorpo tem que ser o contrário, porque ele não pode se defender de uma coisa que é essencial ali. Isso. Aí eu entendi porque o AB não tinha anticorpos, porque senão ele ia rejeitar algo que era essencial, né? Exatamente, exatamente, isso mesmo, você entendeu bem. Antes de eu concluir aí, falar de novo, repetir para quem não entendeu. Alguém perguntou, que eu não vi quem foi, em relação a... Por que tem pessoas que têm sangue tipo
negativo e outros positivos, né? A gente vai estudar ainda isso, porque é o que a gente chama de fator RH. Eu não vou falar do fator RH ainda, porque a gente tá vendo, por enquanto, só os tipos de sangue, para não misturar, tá? Tá vendo os tipos de sangue, a gente vai ver ainda como é que ocorre a transfusão sanguínea e os cruzamentos. Depois a gente fala do fator RH, porque o fator RH já é outra coisa, também a gente vai ter que ver quem é que tem o positivo, quem é que tem o negativo, e como é o cruzamento do fator RH, são separados. A gente estuda depois que terminar essa parte, tá bom? Para não misturar um pouquinho a cabeça de vocês. Então vamos só resumir aqui para ver se vocês entenderam. Ó. Olhando aí pro quadro. Repetindo, o que é um anticorpo é uma proteína que vai combater o nosso corpo contra algum tipo de substância estranha. Que essa substância estranha eu chamo de antígeno, certo? Isso acontece normalmente no nosso corpo. O anticorpo só vai funcionar, só vai começar a combater alguma coisa se essa coisa estiver presente no nosso corpo. Se não tiver, o anticorpo não trabalha. Mas, no caso do sangue, o anticorpo já está lá sempre, desde o momento que a gente nasce. E os antígenos também, tá? Como é que funciona? Dentro das hemácias, existem os que a gente chama de antígenos, que são chamados de aglutininas. E no plasma vai estar os anticorpos, certo? Nas hemácias, eu vou ter 4 tipos de hemácias diferentes que vai caracterizar os tipos de sangue. Hemácia tipo A, que é a que está lá embaixo, vai ter nela a presença do aglutinogênio A, que é o antígeno, certo? E no plasma dela, que é a partezinha preta, né, que eu coloquei ali, vai ter a presença do anticorpo, que no caso é o anticorpo anti-B. Repetindo, professora, se o sangue é tipo A, por que ela não tem o anti-A? Porque se ela tiver o anti-A, vai se juntar com o aglutinogênio A. É só você lembrar, A com A se juntam, B com B se juntam, certo? Então, a aglutinogênio A com a aglutinina anti-A, ocorre a junção, que ocorre a coagulação, que vai formar os coágulos, que pode se acumular em qualquer parte do nosso corpo, causar qualquer doença e pode chegar à morte, certo? Então, por isso que a transfusão de sangue tem que ser feita de forma correta, porque se eu receber sangue de uma pessoa que eu não posso receber, eu posso morrer. Então, as pessoas precisam saber do tipo de sangue para, quando precisar, né, se for um caso de urgência, não ocorrer a transfusão de forma errada. Porque antigamente não se sabia, as pessoas morriam porque tinham recebido tinham feito uma transfusão de sangue, morria, não sabia por quê. Depois que foram descobrindo que ocorria todo esse processo aí das hemácias e do plasma e que a transfusão não podia ser de qualquer forma, certo? Vou fazer uma pergunta. Diz. Peraí, deixa a moto passar. Tá. Assim, eu recebo outro tipo de sangue, que não é que eu não posso receber, né? Certo. Por que eu vou morrer se eu tenho um anticorpo ali para me defender contra isso? Depende. Tu sabe qual é o teu tipo de sangue? Não. Então eu vou falar do meu de novo, certo? Meu sangue é tipo A. O sangue Tá dos bom. outros animais é o mesmo esquema de plasma. O mamífero Pedro, só os mamíferos. Aí para cada tipo de animal muda, certo? Mas mamífero é a mesma coisa. É o que Karine estava falando. Ó, eu sou tipo A. Meu tipo de sangue é A. E aí a gente já pode fazer um esquemazinho, só adiantando, né? Eu tenho sangue tipo A. E eu quero saber de quem que eu posso receber sangue sem ter nenhuma complicação, né? Sem ter aglutinação. Então, se eu sou tipo A, eu posso receber de outra pessoa também que é tipo A, que vai ser igual ao meu, certo? Então, se eu sou B, recebe de B também. Se eu sou AB, eu recebo de AB também. Se eu sou O, recebo de O. Então, sempre eu vou poder receber de outro que é o mesmo que o meu. Lembrando que eu tô falando só do tipo sanguíneo. Quando a gente fala de fator RH, já muda, certo? Tô falando só de A, B, AB e O, sem ser o positivo e negativo. Então, eu sou A, eu vou receber de A. Mas se de repente eu sou A e uma pessoa do sangue tipo B quer doar pra mim, e o que é que pode acontecer se eu receber um sangue de uma pessoa tipo A, ou tipo B, desculpa. Se eu for receber sangue de uma pessoa tipo B, olhando ali pro quadro, eu sou A, eu tenho aglutinogênio A e tenho a aglutinina anti-B. Se eu receber esse tipo de sangue, que é B, eu vou receber esse tipo aqui de, certo?
no caso é esse, o plasma do doador tem isso aqui, essa aglutinina aqui, certo? Anti-A. E vou olhar para o meu sangue que vou receber, para a minha hemácia. Então, a minha hemácia tem o aglutinogênio A. E quem está doando para mim tem no plasma o anti-A. Então, se eu tenho esse aglutinogênio e vou receber isso aqui, o que é que vai acontecer? O que eu estou recebendo, na verdade, é anticorpo, certo, Karina? Eu já estou recebendo anticorpo, que é isso aqui. Então, esse anticorpo que eu estou recebendo vai combater o quê? Os antígenos que estão presentes na minha hemácia, porque vão se encaixar aqui. Quando ele faz isso, o que é que vai acontecer com as minhas hemácias? Vão sofrer o processo de aglutinação, que é o que eu já falei. Vão formar os coágulos e vão entupir as veias ou artérias do meu corpo. Certo? Agora eu entendi. Entendeu? Eu entendi. É porque eu tava pensando mais nas hemácias do que nos anticorpos, né? Aí Eu não a gente lembrei pode fazer dele. outro exemplo. Por que as pessoas que são sangue tipo AB, sangue AB é o que a gente chama de receptor universal. E pode receber sangue de qualquer um, certo? Mas ele só vai doar para ele mesmo, certo? Já o sangue O é um tipo de sangue que é chamado de doador universal. Ele pode doar para qualquer um, mas ele só recebe dele mesmo, certo? Mas a gente vai fechar essa parte da doação, vou deixar para mostrar bem direitinho a vocês como é que acontece na próxima aula. Porque eu vou deixar só essa parte por enquanto para vocês lembrarem o que é que tem nas hemácias e o que é que tem no plasma, para vocês entenderem a diferença de cada sangue. A questão da transfusão, eu quero que deixar para a próxima aula, para a gente não ficar muita coisa. Tá bom? E a gente vai já encerrar que eu tenho a reunião da escola, já são 3h20. Ei, professora, deixa eu fazer uma pergunta. Pergunta. Deixa eu perguntar. Como é que a gente... Não. Em qualquer exame que a gente fizer de sangue, tem como a gente ver o tipo de sangue? Não, depende. Se você chegar a pedir, eu quero fazer um hemograma completo. Aí não dá pra ver, porque você tem que pedir, eu quero saber qual é o meu fator sanguíneo. Aí eles fazem. Se você não pedir, por exemplo, se o médico solicitar um exame de sangue, geralmente eles fazem um hemograma. Aí não vem. Você tem que solicitar, você tem que pedir pro médico solicitar o tipo de sangue. Que aí Tipo, eles fazem. aquele exame pra saber... Aí não vem. Pra saber o que? Eu não entendi, não. E, por exemplo, eu tenho anemia. Aí ele pede só pra ver se tá alto ou baixo. Aí não aparece. Não, só se você pedir. Tá. Só se você pode incluir nesse exame o tipo de sangue para saber qual é, que aí ele inclui. Eu não sei se vocês lembram, eu vou mostrar pra vocês ainda mais pra frente, tá? Na próxima aula, acho que próxima semana. Não sei se vocês lembram, o ano passado, se vocês participaram, porque foi ao sábado, teve um momento na escola que foi o dia da saúde, foi um sábado letivo. Que teve aferição de pressão, de glicose, teve massagem. Alguém participou desse dia? Alguém lembra? Eu não fui, porque Naldo disse, né, que podia fazer exame de sangue e tal pra descobrir, mas eu não fui não, Pronto, porque eu não tenho coragem. Exatamente. Aí nesse dia foi feito um exame lá na escola, que é bem simples de fazer, para descobrir o tipo sanguíneo. Que era exatamente na época que eu estava explicando esse assunto por menino do terceiro ano passado. Aí eles todos fizeram o exame para saber o tipo sanguíneo. Que eu vou explicar para vocês como é que faz esse exame, que é bem simples. Que pode ser feito normalmente para quem tem o material, certo? A gente não tem na escola. Foi feito lá na escola porque um professor lá da noite, ele trabalha lá na Secretaria de Saúde daqui de Juazeiro, aí conseguiu. Mas a gente não tem, nas escolas não tem. Mas foi feito ano passado. Mas eu vou explicar de forma prática, sem ser com o material que precisa, para vocês entenderem. Porque deixa eu só ver aqui a pergunta aqui que não deu tempo. Por que a pessoa tem que fazer jejum antes de tirar sangue? Porque, Pedro perguntou por que a pessoa tem que fazer jejum antes de tirar sangue. Porque a questão da alimentação, ele pode alterar o resultado do sangue. Se a gente comer um alimento que seja muito rico em gordura, que seja difícil de digerir, pode alterar a composição sanguínea. Aí pode dar alguma alteração no sangue.
água também, professora? Depende, não, água não. Alguns exames não, eles deixam para que não podem beber água, mas outros não. O exame de sangue simples não precisa não. Certo? Não tem problema com a água não, mas a alimentação sim, tem que estar em jejum. E também pode alterar a questão da glicose, porque se você comer alguma coisa com açúcar e tal, aí pode alterar o resultado da glicose também. Pode sair, Zé Carlos, não tem problema não, já tô terminando. Ó, eu vou só resumir o que a gente viu, pra ficar fresquinho na cabeça de vocês. E na Professora, próxima tem que aula a colocar o nome de Heloísa, viu? Tá, vou colocar, e Natanael também entrou depois. Na próxima aula a gente vai ver a questão das transfusões, certo? Quem é que doa pra quem é que pode doar pra quem, eu vou explicar de novo bem direitinho pra vocês, que eu só falei do A pro B, mas eu vou falar de todos. E como é que faz esse exame que eu falei, como é que a gente pode detectar o tipo de sangue com esse tipo de exame. E vamos falar dos cruzamentos, se der tempo, tá bom? Para a próxima aula. Então, deixa eu só resumir aqui e vou deixar uma pesquisa para vocês fazerem na próxima aula, tá bom? E me dizer na próxima aula, certo? A senhora vai salvar esse vídeo? Vou, tá gravando, eu vou colocar lá, tá bom? Então, só resumir, ó, a gente viu a composição do sangue, composto de plasma, elementos figurados, que são as células. O plasma é a parte líquida do sangue, que é composto de 90% de água e proteínas. E para a gente ver o plasma, a gente precisa separar o sangue naquele processo de centrifugação, que eu falei para vocês, né? Que ele vai ficar assim, separadinho, a parte vermelha embaixo, o plasma em cima. Os elementos figurados, a gente tem os leucócitos, que são as células de defesa do nosso corpo, chamado também de glóbulos brancos. As plaquetas, que participam da coagulação do sangue. E as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que transportam o oxigênio para o nosso corpo, certo? Falta de hemácia causa anemia. Falta de plaquetas, a coagulação fica dificultada. Falta de leucócitos, a imunidade baixa. A quantidade de leucócitos alta indica alguma infecção. E a quantidade de hemácias ou plaquetas e até de leucócitos também, se estiver muito alta, pode indicar leucemia, dependendo da quantidade, né? Essas células, elas são produzidas na medula óssea, né? Que é o líquido que fica presente dentro dos ossos longos. E para quando a gente fala do sangue, a gente vai falar do plasma e das hemácias. O que é que vai ter neles que vai caracterizar cada tipo de sangue? Dentro das hemácias vai ter os antígenos, que são as substâncias que de certa forma são combatidas pelos anticorpos, que os anticorpos são proteínas que vão estar presentes dentro do plasma. No sangue, esses antígenos são chamados de aglutinogênios e os anticorpos são chamados de aglutininas. Existem dois tipos de aglutinogênio, o aglutinogênio A e B, e duas aglutininas, que é a aglutinina anti-A e anti-B. Pessoas que têm sangue tipo A, vai ter na hemácia o aglutinogênio A e a aglutinina anti-B. Pessoas que têm sangue B, vai ter na hemácia o aglutinogênio B e a aglutinina anti-A. Pessoas que têm sangue tipo O, na hemácia não tem nenhum aglutinogênio, mas vai ter as duas aglutininas. Pessoas que têm sangue tipo AB, veja já a pergunta, viu, Pedro? Deixa eu só concluir. Pessoas que têm sangue AB vai ter os dois tipos de aglutinogênio, o A e o B, mas não tem nenhuma aglutinina, certo? Que aí vocês podem, qualquer dúvida, rever de novo. Se ficou... Tainá saiu, pronto. Se ficou com alguma dúvida, vocês vêm de novo para tirar mais dúvidas e qualquer coisa na próxima aula, vocês podem perguntar de novo alguma coisa desta aula, quando vocês forem reverem e por acaso não lembrarem mais, certo? Por que as pessoas que têm sangue tipo A têm aglutinina anti-B e não anti-A? Porque o anti-A se liga com o aglutinogênio A. Se ligar, acontece o processo de coagulação, que essa coagulação vai ocasionar o quê? Vai formar um monte de coágulos no sangue, que esses coágulos podem passar pelo corpo inteiro e pode chegar a entupir veias e artérias em qualquer parte do nosso corpo, causando alguma doença que pode chegar a óbito. Por isso que as transfusões sanguíneas têm que ser feitas de forma correta, certo? Deixa eu ver só a pergunta. Essa questão das transfusões, como eu falei, a gente vai falar direitinho na próxima aula. Deixa eu ver só a pergunta de Pedro pra gente encerrar aqui. Deixa eu ver, Pedro, qual foi que tu colocou aqui? Já me perdi, Pedro.
Uma pergunta envolvendo genética. Tem tipos de sangue que são dominantes ou recessivos? Sim, a gente vai ver isso, certo? Só adiantando, o sangue tipo O é o recessivo. No caso do sangue, só lembrando, a gente tem o que a gente viu até agora, né, de genética, é a gente, que eu até esqueci de falar, foi boa pergunta, Pedro, que era para ter falado no início, esqueci. Quando a gente estava vendo as questões de genética até agora, essas questões envolviam sempre duas características, né? Tipo, quando eu falo da cor do olho, né? Eu sempre uso a cor do olho, não sei porquê, mas vamos lá. Quando eu falo da cor do olho, ou tem o olho escuro ou o olho claro. Então, o olho claro é recessivo, o olho escuro é dominante. Então, são duas características de que uma é dominante e outra é recessiva. No caso do tipo de sangue, a gente vai ter 4 características. Por que 4? Porque a gente tem o sangue tipo A, tipo B, AB e O. Então, se eu tenho 4, quem é dominante e quem é recessivo? Eu posso ter 2 dominantes, 2 recessivas? Como é que funciona? Para esse tipo de genética, de questões envolvendo essa genética, a gente chama de polialelia ou alelos múltiplos. Por quê? Porque a gente não vai ter só 2, né? No caso da cor do olho, como eu falei, a gente vai ter 4, então são múltiplos, tá? Então, quando eu falo de qualquer questão envolvendo o grupo sanguíneo e outros que a gente vai ver depois, que também é polialelia, certo? Vão ser chamados dessa forma porque são mais de duas características. Para o tipo de sangue, como eu falei, o sangue tipo O é o recessivo, certo? E o sangue A, AB e AB, os três vão ser dominantes. Vocês vão entender na próxima aula que eu vou colocar como é o genótipo de cada um, quem é azão, quem é azinho, e fazer os cruzamentos. Aí vocês vão entender por que os três são dominantes e só um é recessivo, certo? Mas eu vou deixar isso para a próxima aula para a gente não ficar... Porque senão eu vou ter que explicar um monte de coisa para vocês entenderem. Aí já não dá mais tempo. Mas na próxima aula a gente fala dessa parte de quem é dominante e de quem é recessivo. Tá bom, Pedro? Mas existe sim, os dominantes e os recessivos. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? A gente pode encerrar? Alguém mais? Pronto, Karine quer perguntar no Whats, mas no caso de AB. Como assim, Letícia, no caso de AB? Deixa só a Letícia ver. Letícia falar aí. Pode falar, Letícia. Pode ligar o microfone e falar. Mas no caso do sangue AB, ele é em ausência de dependência porque os dois são dominantes. Sim. Aí ele é o que? Aí eles são, no caso, tem ausência de dominância? Eles são codominantes. Lembra que eu expliquei? Não sei se vocês assistiram o vídeo. Um dos últimos vídeos que eu passei explica, existem 3 tipos de dominância, tá? Existe a dominância completa, a incompleta e a codominância. A dominância completa é quando aquela característica que é azão-azão ou azão-azinho é dominante, certo? A incompleta é quando somente o azão realmente é dominante. E o azão-azinho que é heterozigoto, ele pode causar ou não a doença em questão, tá? E a codominância é quando eu tenho 2 tipos de característica, os 2 se expressam junto, que no caso é o sangue AB. Por que eu digo 2 características? Porque a pessoa que tem sangue AB vai ter tanto a característica do sangue A como do sangue B. Vai possuir as 2 proteínas. Então, ela vai se expressar, vai ter 2 alelos se expressando de uma forma só. Então, a gente chama de codominante. Deu pra entender? Deu sim. Era mais ou menos isso que eu ia perguntar, né? Tipo, eu acho que o A é dominante e o B também, mas o AB é dominante, mas é tipo azão-azinho, né? Porque tem os 2 misturados. É porque vocês já estão querendo adiantar, mas é assim, ó, só vocês estão curiosos, vou dizer logo. É assim, quando a gente vai falar dos cruzamentos pros tipos de sangue, a gente não vai usar só o azão-azinho como a gente estava fazendo até agora. A gente vai usar o isão. Deixa eu só colocar aqui no quadro, ver se vocês vão ver. A gente vai colocar o isão. O I representa isoaglutinação, então a gente vai usar o I. Então a gente vai colocar isão, 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 izinho ou izinho, izinho. Certo? Vocês estão vendo? Aham. Aí, se eu digo que o A, cadê o A? O A, o AB e o B são dominantes, como é que eu vou diferenciar
se eles vão ser isão, izinho, se são todos iguais. Então, como é que eu vou representar? Eu vou sempre colocar, para o tipo de sangue, o A para representar o sangue tipo A, o B para representar o tipo B, e o O não vou colocar nada porque ele não tem. Então, por exemplo, eu quero representar o sangue tipo A. Eu vou dizer que aqui vai ser isão A, certo? Se eu for representar ele de forma heterozigota, o A eu vou colocar sempre no dominante puro, que é o isão. O izinho é recessivo, certo? Apesar de ser heterozigota aqui, mas o izinho é recessivo. Então eu coloco o A sempre só no isão. Aí se for heterozigoto, vai ser isão A, izinho. Então aqui eu represento o tipo de sangue A. É dominante, homozigoto e heterozigoto. Se eu for representar o tipo de sangue B, aí no lugar do A eu vou colocar o quê? O B aqui. Então vai ficar, deixa eu tirar isso aqui. Aí pro B, eu vou explicar de novo na próxima aula, mas vocês já estão curiosos? Aí vai ficar isão B. Vou pegar o pincel vermelho, tá? Tem mais tempo. Ou então, isão B, izinho. Isão B, izinho. Então assim eu represento o sangue tipo B, certo? Se eu for representar o sangue AB, aí eu vou representar. Vou apagar aqui, fica melhor pra vocês verem. Aí eu vou representar com os dois tipos, isão A, isão B. No caso do sangue AB, ele vai ser só assim, os dois dominantes. Ele não vai ter o isão izinho. Por quê? Se eu colocar isão izinho pro AB, eu vou colocar só A. O B teria que ser no outro isão, mas eu não tenho mais. Aí ficaria o sangue tipo A. E pro sangue O, vai ser o recessivo, ele vai ser izinho. Tá? Então, só adiantando aí que vocês estão me perguntando, mas na próxima aula eu explico melhor. Deu pra vocês entenderem mais ou menos? Eu entendi mais ou menos agora. Mas a próxima aula eu vou explicar bem direitinho, tá bom? Uhum. Porque eu vou deixar os cruzamentos pra próxima aula. Mais alguma coisa? Eu tenho umas dúvidas, mas vai alongar muito a aula. Eu posso perguntar mais tarde. Não, pergunta só mais uma, vai, eu deixo. Que aí fica também gravado pra quem quiser ter a mesma dúvida. E já era pra ter perguntado lá no começo da aula, quando a senhora falou, na metade da aula mais ou menos, mas passou pelo sentido. Diz. Porque a senhora falou que o sangue tipo O, ele é doador universal, não é isso? Isso. Pronto. Só que os anticorpos dele não vai prejudicar, não, os outros. Não. Vai não. Deixa eu explicar isso aí na próxima aula. Pode ser? Tá bom, pode ser. É porque eu vou ter que explicar muita coisa, aí vai se estender. A reunião da escola já deve estar começando. Mas eu explico bem direitinho na próxima aula. Ou se você já estiver muito curioso, eu posso lhe explicar mais tarde pelo WhatsApp. Tá bom. Tá bom? Tá. Tá, pois tchau, pessoal. Deixa eu ir que eu vou pra reunião da escola agora, tá bom? Qualquer dúvida aí durante a semana, sim. Que eu disse pra vocês, podem ir adiantando se vocês quiserem. Como é que é a doação? Quem é que doa pra quem? Precisa nem vocês se alongar, saber por que aquele não doa pra quem. Eu só quero que vocês saibam, se vocês pesquisem. O A vai doar pra quem e vai receber sangue de quem? O B vai doar pra quem e receber de quem? Pesquisem isso, só pra na próxima aula vocês me dizerem. Mesmo que vocês não tenham entendido por que isso é dessa forma, mas só pelo menos saber quem é que doa e quem recebe de quem. Tá bom? Ei, professora, manda lá no WhatsApp, porque tá travando o aplicativo e eu não escutei. Tá, eu mando bem direitinho. Mas a aula também ficou gravada, aí quem quiser rever, eu vou colocar lá. Tá bom? Tá bom. Tchau. Pois tchau, pessoal. Próxima semana, mesmo horário, a gente continua. Tá bom? Tá bom. Mesmo horário a gente faz a aula. Então, tchau, até a próxima semana. Beijo. Tchau. Tchau.